Portal AIB News. Associação da Imprensa do Brasil. Eleições 2020. Olá, amigos eleitores do município do Rio de Janeiro. Me chamo Alexandre Fiani. Sou do portal AIB News, portal da Associação da Imprensa do Brasil. Estaremos entrevistando hoje os candidatos a vereador do município do Rio de Janeiro. Quem está aqui no momento é André Kizomba. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. Prazer estar aqui com você. André, sendo bem direto, o povo quer saber por que você está vindo candidato nessa eleição agora de 2020? Boa pergunta, Alexandre. Eu sou músico, ator, economista e eu tenho um olhar da cidade muito pela educação e pela cultura, que é a minha praia. Eu sou um cara da cultura e eu tenho olhado a nossa cidade e eu tenho cada dia ficado mais triste com o que está acontecendo com ela. Eu acho que todo cidadão brasileiro, carioca nesse sentido, que é a vereança, precisa se colocar, precisa ter voz nessa cidade. Eu, como sendo da cultura, vejo a cultura da cidade cada vez mais em frangalhos, né? A gente está num momento muito crítico, a gente já teve 5 governadores na cadeia, o 6º indo, a gente está com o prefeito atual a caminho de uma CPI, já passou por 2, mas enfim, tem uma terceira pintando aí. Tem o Eduardo Paes, que é um favorito também, indiciado. Então, a nossa política no Rio de Janeiro está muito mal vista. A gente precisa de gente nova para mudar essa cidade. E eu me coloco como economista, ator, músico, produtor cultural, me coloco à disposição do cidadão carioca, né, para uma mudança verdadeira. Né? A gente precisa ter novas propostas, ideias boas para essa cidade e mudar essa cidade, que está uma vergonha. E todo carioca precisa se colocar, precisa se posicionar, porque se deixar, o Rio de Janeiro vai ladeira abaixo. E já estamos, né, num lugar muito difícil da cidade. Então a gente precisa se colocar, as pessoas precisam ter uma atenção maior para essa cidade. André, me diz, caso você venha a ser eleito, quais seriam as suas prioridades no município do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro passa por diversas dificuldades em vários setores, né? Nós temos problemas na saúde, no transporte, na educação, na cultura. O que não falta é problema na cidade. E eu quero apoiar, né, uma proposta para a cidade progressista, né, que entenda a educação e a cultura como pilares para a transformação da cidade. Eu tenho um olhar muito detalhado para os nossos jovens. Os jovens do Rio de Janeiro precisam de uma atenção muito grande por parte da prefeitura. O prefeito atual disse que ia criar o Conselho Municipal de Juventude e nada criou. Eu tenho ideias, eu acho que a cultura, junto com a educação, pode transformar essa cidade, pode criar uma nova cidade do Rio de Janeiro, a gente voltar a ser a cidade maravilhosa, porque no momento não estamos sendo a cidade maravilhosa. Infelizmente, o momento que nós estamos passando hoje no Rio de Janeiro é muito triste, né? Desassistência dos nossos jovens, problemas na saúde, falta de ônibus. Onde é que já se viu isso, né? A gente está com falta, as pessoas indo para pontos de ônibus e não passa transporte. É inadmissível um problema desse numa cidade como o Rio de Janeiro. Então a gente precisa dar a volta nisso aí. André, vamos entrar no seguinte assunto. Serviço público. Em relação ao serviço público, falando de educação, você tem algum projeto para essa área? Sim, eu tenho um projeto para a educação junto com a cultura. Na verdade, meu projeto para a educação é criar polos culturais pela cidade do Rio de Janeiro, pelas regiões, né? Zona Norte, Zona Sul, Centro, Zona Oeste. E desses polos, criar uma rede com as escolas municipais, já que o município cuida do ensino fundamental, né? Mas abrir também para o ensino médio, ou seja, arte e educação, né? Cultura e educação atreladas. É assim que a gente vai mudar essa cidade. A criança não pode ter 4 horas de escola e ficar
perdida na cidade. Ela tem que ter alguma coisa a mais. Tem e a arte, ela é irmã, ela é prima irmã da educação, né? A gente tem uma área do Rio de Janeiro bem assistida, que é a Zona Sul e o Centro. Mas a Zona Oeste e a Zona Norte estão muito mal assistidas. Então esses polos, principalmente nas comunidades mais carentes, surtirão muito efeito, né? Você está dando oportunidade às pessoas. O que eu quero dar é oportunidade. E a educação de qualidade e junto com a cultura cria oportunidades. A gente tem um plano nacional de educação, né, que traça as diretrizes, e a gente tem também as leis municipais. Mas elas são muito bonitas, mas ficam no papel. Elas não vão... Se você olhar o que acontece com a nossa educação hoje no Rio de Janeiro, é muito aquém do que está descrito lá no nosso plano. Então a gente precisa olhar para a educação junto com a cultura. Eu acho que a cultura tem um fator transformador junto com a educação. Essa é a minha proposta para a educação. Compreendo. Me diz, com relação à saúde pública, que estamos vivendo uma crise não somente pela pandemia, mas também pela administração que já há anos, não só do prefeito atual, quanto dos anteriores, vivíamos já uma crise. Você tem alguma proposta com relação, tem algum projeto para a área de saúde? Primeiro, acabar com a corrupção, né? O que a gente tem visto muito aí é corrupção na saúde, o tempo todo. Parece que é um dos setores onde mais se tira dinheiro. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, o trabalho do vereador, um dos trabalhos do vereador é fiscalizar. Então, a saúde precisa ser muito fiscalizada. A questão das OS, né? Que a gente está debatendo isso há muito tempo, só que, enfim, são contratos aí de décadas que a gente precisa discutir isso, como são feitos esses contratos, né? Então, eu acho que o vereador precisa primeiro fiscalizar a questão da saúde. Investimento, está faltando remédio, está faltando médico. Então, é investir na saúde, é dinheiro. Não é dar dinheiro para projetos de vereadores para segurar a CPI, é botar dinheiro na prefeitura, na saúde, né, nos hospitais, contratar médicos, não faltar remédio. Isso é fundamental. E mais sobre a questão da saúde, acabei de ter um problema e eu fui parar num posto de saúde aqui no Rio de Janeiro. Fui muito bem atendido. Os nossos funcionários dos hospitais, né, as pessoas que trabalham com a saúde no Rio de Janeiro, são capacitadas, são muito boas, o que falta é investimento, né? Eu fui lá, o que aconteceu? Não tinha remédio para mim. Dos 4 remédios que o médico receitou, 2 não tinham. Eu tive que comprar fora do posto de saúde. Então, é investimento, sabe? Precisa olhar. E eficiência, sabe? Eu acho que um dos grandes problemas do Rio de Janeiro é a questão da eficiência, né? Eficiência no serviço público. É prestar um bom serviço de qualidade, pagando menos, gastando menos, né? E com ideias, usando tecnologia, né? Tudo isso é importante para a questão da saúde. André, continuando falando de serviço público, né? Com relação a transporte que hoje em dia também vivemos uma crise aqui no município do Rio de Janeiro. Você tem algum projeto? Qual é a sua visão e proposta para fazer com relação aos transportes do Rio de Janeiro? A primeira coisa que tem que fazer com os transportes é a transparência, né? A gente tem hoje as empresas de transporte que, enfim, há algumas prefeituras atrás, privatizou o sistema, que era um sistema público, né? O transporte foi privatizado porque era muito prejuízo para a prefeitura. No entanto, os donos de empresas de transporte, eles gostam de locais onde eles ganham dinheiro, né? Você bota ônibus na Zona Sul, você bota ônibus onde tem espaços na cidade do Rio de Janeiro que não tem transporte, porque tem pouco. Então o transporte ele não pode ser visto como lucro, né? Como a ideia da privatização, ela pode surgir, mas sendo um projeto público-privado. A gente não pode deixar, né, o cara que mora distante
Seu transporte vai trabalhar. É um absurdo a pessoa ficar 1 a 2 horas no ponto de ônibus e depois saber que no ônibus não passa mais lá. Então, o vereador, ele tem a obrigação de ir lá, abrir as contas dessas empresas privadas, né? Saber quanto eles estão lucrando, porque virou um negócio. O transporte é um serviço público, ele não pode ser só negócio, ele tem que ter um valor para a cidade, um valor para as pessoas, para o cidadão. Então a gente precisa olhar o transporte de uma outra vertente, não só como um lugar de lucro do empresariado da área dos transportes. André, um assunto também muito polêmico, porém não é só um serviço público do Estado, é também do município. Falamos agora sobre segurança. Em relação à segurança, se tem algum projeto, qual é a sua visão sobre a segurança ligada ao município do Rio de Janeiro, que temos o quê? A Guarda Municipal, que é uma área que pode ser utilizada como segurança também. Alexandre, eu concordo com você. A segurança é um dos maiores problemas do Rio de Janeiro. Agora, então, com o avanço das milícias na cidade, com o tráfico, né, que só cresce, a gente tem esse problema que é muito grave na cidade, a gente precisa corrigir isso. De que forma a prefeitura pode ajudar, né? Porque a Guarda Municipal, ela não tem o mesmo trabalho que tem a Polícia Militar, né, e a Polícia Civil. Ela é muito mais para segurança local, mas para manutenção da ordem do que um plano de segurança. O que a gente precisa é que a cidade do Rio de Janeiro tenha uma ligação direta com o Estado, que converse, que crie uma área na prefeitura de colaborativa com o Estado. Como isso pode acontecer? Monitoração, sabe? A gente tem um centro de monitoramento na prefeitura, mas muito mais do que isso, para mim, mais importante do que o monitoramento, a Guarda Municipal, é a gente tomar as ruas. É a gente criar projetos na cidade. Olha o que aconteceu com a Praça Mauá, né? Com Porto Maravilha, com a recuperação da Praça Mauá. A prefeitura colocou lá, né? A gente tem o Aqua Rio, né? A gente tem o Museu da Manhã, revitalizou a área. O número de crimes que acontecia ali reduziu drasticamente. Então a cultura, como eu sou um cara da cultura, eu entendo a cultura entrando nessas áreas como uma forma de reduzir, né, a criminalidade. Isso é muito importante. Então é a cultura exercendo um papel de segurança na cidade. E tem mais, educação, cara, sabe? A educação é importante. Se a gente quer resolver, se a gente quer ter menos presídios, precisamos de mais escolas. É isso. André, vamos falar agora sobre corrupção, que infelizmente é o que os nossos eleitores do Rio de Janeiro mais têm visto, né, na TV, no rádio e no jornal impresso. Corrupção a nível federal, estadual e também municipal. Já vou trabalhar com uma pergunta simples. Caso você venha a ser eleito e venha recebendo da sociedade civil um requerimento de CPI das OS de saúde, você apoiaria essa CPI das OS de saúde ou não? É claro que apoiaria. É fundamental. Todo tipo de investigação contra a corrupção é fundamental, sabe? O meu partido, que é o Partido Socialista Brasileiro, ele tem um dos líderes do partido, que é o deputado federal Alessandro Molon. Ele é um cara muito combativo nessa área, né? Ele busca sempre os critérios de investigação possíveis para acabar com essa... E eu acho que é ética que a gente precisa nessa cidade, sabia? Acho que a CPI é muito importante, mas acho que todo o político, quando ele é eleito, ele precisa fazer um cursinho de filosofia e de ética, sabe? É uma coisa super importante, porque as pessoas que entram, a gente acaba de ver agora
o Crivella tendo apoio de 25 vereadores na Câmara Municipal. Esses caras não podem se reeleger. É impossível alguém dar um voto para essas pessoas sabendo o que o Crivella está fazendo com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então a gente não pode estar junto de pessoas assim. Então a gente não pode votar em pessoas assim. Então só me desculpar, mas eu acho que o cidadão carioca também precisa se ligar. Ficar ligado quem está lá e quem não está cumprindo, né, com um projeto ético, né, de uma cidade melhor e de punir quem está corrompendo a cidade. Porque tem o corrompido e o corruptor, né? Eu acho que os dois devem ser... essa CPI ela deve cuidar dos dois. Tanto de quem corrompe, como quem é corrompido. Né? Então, esse olhar é importante para a cidade. Eu acho que o vereador ele deve apoiar toda a CPI da cidade do Rio de Janeiro. André, chegamos praticamente ao final da entrevista. É o seu momento agora de considerações finais. Você só vai ter 2 minutos. Fique à vontade. Obrigado, Alexandre, pelo momento. Obrigado a todos que estão assistindo a nossa conversa. Eu sou André Kizomba, eu sou economista formado pela UF, ator, músico, produtor cultural. Atuo há 20 anos no Carnaval do Rio de Janeiro. Eu tenho um bloco de carnaval chamado Kizomba, que é lá do Circo Voador. Eu estou entrando para a política, é minha primeira candidatura, nunca busquei um cargo político, mas eu estou muito inconformado com o que a minha cidade está vivendo hoje. O Rio de Janeiro vive hoje um dos seus piores dias, né, em todas as áreas. Então eu gostaria de falar para vocês que eu sou o candidato progressista, da ética, que quer uma cidade melhor, que quer voltar a ter a cidade maravilhosa, que é uma educação de qualidade para as nossas crianças. Investimento em educação é uma das coisas mais importantes. A gente está perdendo gerações nessa cidade, né? Perdendo para o pior lado que existe, né? A gente está deixando de dar oportunidade. Educação e cultura gera oportunidade. Nossos meninos e meninas precisam de oportunidade. A gente precisa ter um olhar mais para a periferia do Rio de Janeiro, não é só para a Zona Sul e para o centro, né? A gente precisa olhar para a Zona Oeste e Zona Norte. Madureira, Campinho, Jacarepaguá, Barra, Campo Grande, Santa Cruz, enfim. A gente tem uma cidade maior do que a Zona Sul. E é lá onde as piores condições estão acontecendo. São as comunidades carentes que estão mais naquele espaço. Então vamos ter um olhar maior para essas comunidades, para as comunidades em toda a cidade. A cultura, ela transforma. A cultura, ela é base, junto com a educação, para o movimento de transformação. Ela abre horizontes, ela faz a criança, o jovem, a entender, a ter sua identidade, a construir a sua identidade na cidade e entender qual o papel dela. Somos todos seres políticos. Então, a sua participação é muito importante. Me candidato à vereança e gostaria muito de ter o seu apoio e ter o seu voto. André Kizomba, 40111 PSB. Muito obrigado. André, muito obrigado pela sua presença, mas não somente pela sua presença, mas pela presença também dos nossos seguidores do portal AIB News. Meus queridos, compartilhem o vídeo do candidato que você quiser. É um trabalho aqui apartidário, a gente não apoia grupo nenhum, nem candidato específico nenhum. Então, compartilhe e continue assistindo e até a próxima entrevista.